Ministro do GSI de Lula vaza após divulgação de imagens em que ele e sua equipe teriam facilitado o acesso dos invasores aos três poderes nos atos de 8 de janeiro. Bolsonaro diz que pessoas com transtornos mentais têm problemas de parafuso. Não, pera, foi o presidente Lula que disse isso. Jogos eletrônicos matam mais que a Segunda Guerra Mundial, segundo o presidente Lula. De novo. Após dizer que a Ucrânia também tem culpa na invasão russa, Lula leva esporro da Casa Branca e da União Europeia e é forçado a mudar o discurso. E tudo isso só nessa semana, hein? Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. Senão o PT volta. Não, pera. No ar para todo mundo no seu streaming de áudio favorito. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, sou seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. A democracia brasileira nunca esteve tão bem representada quanto agora. Se eu não soubesse o mínimo sobre como a política funciona, você provavelmente me ouviria dizendo tamanha asneira só porque o Lula foi eleito presidente. Afinal de contas, o mal causado pelo Bolsonaro no poder foi extirpado e o amor enfim venceu. Pena que cada vez mais se prova que trocaram 6 por meia dúzia, invertendo apenas o polo ideológico, da direita para a esquerda. E o pouco de inteligência que adquiri não me permite ser puxa-saco de político a esse nível. Assim como seu antecessor, o atual chefe do executivo vem pecando por ser tão desbocado em assuntos delicados demais para se derrapar. Inclusive, nesta semana. O paralelo feito entre os videogames e a Segunda Guerra Mundial, enquanto se falava da segurança nas escolas públicas brasileiras, haja visto o risco de novos atentados nessas escolas, foi infeliz a tal ponto que até o Felipe Neto, um de seus maiores guardiões nas redes sociais, teve que dizer que ele cometeu um erro. Eu acredito até que ele tenha feito isso com lágrimas nos olhos ao digitar no Twitter. Essa foi a fala integral do presidente Lula sobre os videogames. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, estou aqui para você brincar. Sabe? Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é os netos de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. E jogando mais, hoje a molecada joga com gente de outro país. Passam noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Botou na superficialidade uma discussão tão complexa e que não tem uma solução fácil só para tumultuar. Te lembrou alguém? E não para por aí. Nessa mesma reunião, desta vez citando o caso do ataque em Blumenau que deixou 4 crianças mortas, o presidente ainda inventou de soltar essa fala aqui. E isso tudo resulta no que aconteceu em Blumenau, que 4 anjos foram vítimas de uma pessoa
que, na minha opinião, a ministra da Saúde está aqui, mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça. Então nós temos que tentar e pensar, sabe, e analisar a saúde mental dessas crianças dentro da escola. Ora, por que a criança não pode ser seguida, sabe, pelos médicos quando começa a entrar na escola para ver o comportamento dela, para analisar, para saber a vida? Nós temos que esperar ter um crime para poder fazer isso? A Organização Mundial da Saúde apontou que pelo menos 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% de todos os adolescentes do mundo, viviam com pelo menos um transtorno mental. Pessoas com condições graves de saúde mental, inclusive, morrem em média 10 a 20 anos mais cedo do que a população geral. Somente no primeiro ano da pandemia de Covid-19, o número de pacientes que desenvolveram depressão e ansiedade aumentou em 25%. Estes transtornos são os que, nos casos graves, mais levam os pacientes a cometerem suicídio. Em 58% dos suicídios analisados pela OMS neste levantamento, os pacientes tinham menos de 50 anos. Acho, e só acho, que o Lula mandou muito mal nessa fala. A neutralidade do Brasil na guerra entre Rússia e Ucrânia foi pro saco para a comunidade internacional, graças ao que o presidente Lula resolveu dizer a respeito. Ao falar que os dois países tinham culpa no conflito que já dura mais de um ano, o petista acabou levando um esporro público do porta-voz da diplomacia ucraniana, da União Europeia e até dos Estados Unidos. A visita de Sergei Lavrov, braço direito de Vladimir Putin, além do veto do governo brasileiro à venda de armamento à Alemanha a pedido da Rússia, só complica ainda mais a vida dos diplomatas brasileiros lá fora, que precisam insistir na falsa narrativa da neutralidade, mesmo todo mundo sabendo que o presidente está alinhado com o país invasor. O engraçado é que no começo da guerra, o Bolsonaro esteve do mesmo lado onde estava o Putin, inclusive o visitou em Moscou, como o Lula pretende fazer. Mas vai falar que os dois são a mesma coisa. E para encerrar esse episódio, a CNN Brasil divulgou na quarta-feira imagens até então inéditas da invasão aos prédios dos 3 poderes em Brasília que ocorreu no dia 8 de janeiro. Nelas, apareceu o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, dentro do Palácio do Planalto. Em dado momento do vídeo, ele estaria sinalizando aos invasores onde ficava a saída de emergência do prédio. Outros funcionários do GSI foram flagrados cumprimentando e até servindo água aos invasores. Gonçalves, que havia ocupado o cargo no primeiro dia do ano, pediu exoneração também na quarta-feira, mesmo dia em que a CNN exibiu as imagens. Obviamente que os militantes petistas mais doentes de rede social jogaram a culpa na emissora, alegando ter sido uma armação dela para manchar a reputação do governo. Como se fosse difícil. Gonçalves Dias prestou depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que vai abrir a tal CPI do 8 de janeiro, que o PT estranhamente tentou barrar lá no começo do ano. Eu até ia falar sobre a taxação que o governo aprovou em cima das compras nos sites do exterior, que aí desistiu e depois desistiu de desistir. Mas esse episódio foi tão denso que vou trazer esse assunto só no próximo. Até porque daqui a 2 semanas
o que não vai faltar para o Fernando Haddad vai ser coisa nova para ele enfiar imposto. O podcast Cafezinho volta no dia 6 de maio. Um grande abraço e até a nossa próxima edição.